pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Você com Ciência, onde a ciência encontra você. Hoje vamos conversar sobre como o podcast pode ser uma ferramenta inclusiva na educação infantil. E quem é que vai conversar comigo sobre esse assunto é a Maria Oliveira. Ela é mestra e doutoranda em novas tecnologias digitais na educação pela Unicarioca. E além disso, gente, ela integra o grupo de pesquisa Cidadania e Diversidade Social também da Unicarioca. Gente, eu tenho um recado. Se você é aluno da graduação, do mestrado, do doutorado, mestres, doutores ou pesquisadores que desejam contribuir com pesquisas inovadoras nessas áreas da cidadania e também da diversidade social, esse é o seu momento, porque esse grupo de pesquisa está de portas abertas para te receber. E se você quer fazer parte, entre em contato com o e-mail que está aparecendo aqui embaixo e informe o seu nome, o seu contato e também esse grupo de interesse. Vocês não vão perder essa oportunidade, não é? Agora, vamos para a nossa entrevista? Seja bem-vinda, Maria. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco com vocês a minha experiência, né, no mestrado da Unicarioca e também dar também minha contribuição para como que funciona um pouquinho o doutorado. E Sim, é isso, né? Sim. Maria, aí você entrou ali para o mestrado da Unicarioca. Maria, aí você trabalhou o podcast na educação infantil. Mas por que trabalhar o podcast? Então, quando nós voltamos da pandemia, nós percebemos, eu e alguns professores conversando, que as crianças elas chegaram com maiores dificuldades. Elas já tinham algumas dificuldades, mas a gente percebeu que essa dificuldade ela estava aumentando, né? E como que nós poderíamos trazer, né, as tecnologias que nós estávamos utilizando, precisávamos para poder passar para as crianças que ainda estavam em casa, que quando nós voltamos da pandemia, algumas crianças ainda ficaram em estudo remoto, né? Principalmente as crianças com deficiência, dificuldade de aprendizagem, como que nós iríamos trazer as tecnologias, né, que fosse de interesse, né, para essas crianças, né? E as outras crianças que estavam já no ensino presencial, a gente percebeu como que elas ficavam mais interessadas quando elas ouviam a gente conversando, aquela entonação na voz e tudo mais. Aí a gente percebeu, podemos usar o podcast, levar esse áudio, né, através dos grupos para as crianças ouvirem o que está acontecendo também na escola, como que elas podem participar também. Então, foi aí que começou, né? Foi aí que teve o início. Como que o podcast ele poderia ser essa ferramenta pedagógica na educação infantil, né? Que é o tema da minha dissertação, o podcast como ferramenta inclusiva na educação infantil, né? Não atender somente aquelas crianças que não têm outra dificuldade, e sim acolher a todas. Ou seja, trabalhar também com a inclusão. Exatamente. Né? Não apenas a inclusão visual. Sim. Como a inclusão das crianças com dificuldade de aprendizagem, as crianças com dificuldade de entendimento, né, e tudo mais, né? Porque dentro da sala de aula, no nosso contexto da educação, a gente percebe que várias outras deficiências, né? Então, se a gente não procurar estratégias para ajudar essas crianças, né, fica meio que perdido o nosso trabalho. A gente não quer isso, né? A gente quer que todas as crianças elas estejam ali incluídas, que elas se sintam parte, né? Que elas são realmente parte daquele conhecimento, né? Sim, a gente vê, por exemplo, em várias pesquisas, que, por exemplo, dos alunos de hoje, eles não aprendem mais da mesma forma que se ensinava antigamente, ou seja, pelos métodos tradicionais. Estão aprendendo mais por novidades. Sim, e foi justamente aí que a gente viu, né? Eu vi que o podcast, quando você traz uma história e você pode ouvir aquela história, quantas vezes você sente a necessidade para entender o que o professor está falando, o que o professor está propondo, né? Ele tem mais facilidade para ele aprender.
Porque ele não vai ouvir somente uma vez, ele pode ouvir várias outras vezes, até aquele conhecimento, ele, era isso que eu queria entender, agora eu já consegui entender, ou então, ainda não consegui entender, eu preciso ouvir um pouco mais, né? E é isso que o podcast, ele traz, essa repetição, você ouvir quantas vezes você sentir a necessidade, quantas vezes você perceber que precisa. Sim, e esse é dos benefícios, né, Maria? Sim. Que esse serviço digital traz. Será que só vou ouvir esse conteúdo agora? Não, você pode ouvir depois. Sim, né? Em vários outros momentos, né? Às vezes, você mesmo em casa fazendo alguma atividade ou algum trabalho, né, manual, não sei, ou você simplesmente está sentado no sofá e quer entender um conhecimento diferente. Você vai, escolhe aquele podcast do seu interesse e você vai, né, tendo novos conhecimentos, ou seja, o podcast, ele está ali ao alcance, né, das pessoas, e quando você percebe, você já está ali aprendendo, sim, né, e naquele curto espaço de tempo que você tem. Sim. Por exemplo, eu gosto muito de um podcast chamado História em Meia Hora. Então, sempre quando eu estou fazendo assim, alguma coisa que, por exemplo, esteja limpando a casa ou dentro do ônibus, por exemplo, estou eu ali com o meu fonezinho ouvindo aquele podcast. E isso é muito legal. E trazendo isso para a sala de aula, como é que a gente pode trabalhar o podcast com os alunos da educação infantil? Sim, eu lembro que no início, né, a gente fala assim, como que essa tecnologia vai entrar se a gente não tem recurso, né? Existem essas lacunas. Tem essas lacunas, né? Principalmente quando a gente, que é uma das dificuldades é a falta de internet, né? Que muitas escolas não têm. Então, o professor, para ele trazer, ele vai pegar a sua internet e vai trazer aquele recurso, né? Tem o celular. O celular é um dos recursos mais que a gente utiliza na educação infantil, né? Porque a partir dele, a gente vai ouvir o que a criança tem para dizer, né? E depois a gente mostra para ela, né? E aí ela se escuta. Porque hoje em dia é muito só do olhar, é muito do ver, são todas as coisas muito rápidas, né? E a partir do momento quando você coloca a criança, você pergunta para a criança, o que você quer falar, né? Como é que foi o seu dia? O que você comeu de diferente? Para onde que você foi? E mostra para ela, né, através daquela gravação que pode ser pelo seu celular, ela já fica assim, encantada, né? Como que aquela voz Sim. é a minha, né? Que ela está se identificando ali, né? Então, o podcast, ele é essa ferramenta. Ele traz para que a criança, ela sim reconheça ali, sim, a partir da audição, né? E tem, eu costumo falar na minha dissertação que é o ouvir, né? É o poder da oralidade, né? Nesse momento que vai fazer toda a diferença na educação infantil, porque as crianças elas estão no mundo letrado, elas ainda estão no processo de reconhecimento de letras, de números, né? Então, a partir do podcast, elas vão ouvir, elas vão participar, elas vão interagir e elas vão também se sentir parte daquele conhecimento. Você ouvir um podcast de uma outra pessoa é uma coisa. Sim. Agora, você fazer, criança fazer... Exatamente, né? E foi essa proposta que eu trouxe, né, para dentro da educação infantil, né? Com todo o cuidado, né? Eu sempre procuro falar que quando a gente começa uma pesquisa científica, a gente tem que ter todo o aparato também de legalidade, né? Porque tem vários documentos, você não pode simplesmente achar que você vai trazer aquela atividade para dentro da sala de aula e tá tudo certo, né? Da nossa pesquisa, né? Você tem que ter a aprovação da Plataforma Brasil, a aprovação de outras entidades para dizer que você pode trabalhar com aquela criança daquela forma que você está propondo. Né? Ou seja, tem que fazer um planejamento antes? Tem que fazer todo um planejamento antes, né? Toda uma proposta do seu projeto de pesquisa para depois você poder
colocar na prática. Uhum. No dia a dia na sala de aula, a gente faz o nosso planejamento, a gente planeja a aula, aquilo tudo mais, mas quando você chega, né, com a proposta de uma pesquisa científica com a educação infantil ou em qualquer outra modalidade de ensino, né, você tem que ter essa preocupação do que aquilo que você está fazendo, realmente ela vai ter benefício e você está amparada que é aquilo que você pode fazer. E Maria, conta pra gente aí quais são os primeiros passos, porque você vai contar um pouquinho da sua experiência também, porque você fez essa aplicação. Sim, sim. Né? Mas como são os primeiros passos? Por exemplo, eu quero trabalhar o podcast com os meus alunos. Mas e aí, o que eu faço primeiro? Além desse planejamento, fiz o planejamento, e aí, quais vão ser os próximos passos? Quando eu pensei em trazer o podcast para a sala de aula, e vendo que as crianças elas entendiam melhor quando a professora falava, quando a gente trazia uma história do conhecimento deles, principalmente da literatura, né? Aí eu pensei assim, por que não trazer novas literaturas para o conhecimento das crianças, né? Como a gente mora no Rio de Janeiro, tem algumas regiões, por exemplo, eu sou do Nordeste, aí eu procurei assim, eu gosto muito da literatura de cordel. Sim. Entendeu? Então, eu procurei trazer essa literatura para que as crianças e os professores também conhecessem. Né? E como que eu fiz isso? Primeiro, eu fiz a minha pesquisa de campo. Né? Eu fui pesquisar onde que eu podia conseguir esses cordéis, quais seriam os cordéis adequados para contar, para mostrar para as crianças, né? Porque o cordel ele tem várias literaturas, várias histórias, né? Sim. Só que hoje em dia, se você for pesquisar, tem o cordel destinado para as crianças também, né? Ah, mesmo? Sim. Então, quando você traz a literatura de cordel para dentro da educação infantil, que foi o que eu procurei fazer, eu procurei histórias que fossem mais próximas da realidade deles, né? Trazendo animais, história de princesas, nesse contexto, sim, né? Sim. Entendeu? Então, quando eu trago a literatura de cordel, o podcast, a valorização do que a criança ela já sabe e o que ela pode aprender, né? A gente já está trazendo um grande aparato para o uso das novas tecnologias, né? Aí, então, você definiu ali, escolheu a ferramenta, o serviço digital, que é o podcast. Sim. Aí você escolheu ali o tema, a literatura de cordel. E aí, o que aconteceu depois disso? Depois disso, a gente foi tentar colocar na prática, né? Aí tem um episódio que aconteceu, um dia, teve um evento na escola, né? E as crianças viram, eu percebi que elas já estavam vendo, né, o microfone, né, porque como é tudo novo, né, a gente apresentou o que era o podcast, mostrou os instrumentos que pode ser utilizado, por exemplo, o microfone, o fone de ouvido, toda essa tecnologia que não está no dia a dia. Que não é inserida no dia a dia dessa criança, né? Exatamente, né? E nesse dia tinha um DJ, né, na escola, né, para apresentar, acho que era uma festa cultural. Aí quando teve o intervalo, eu falei assim, agora é a minha vez. O que tu fez? Agora é a minha vez de mostrar para essas crianças na prática, né, como é que funciona o podcast. Aí juntei elas num círculo e começamos a conversar, né? Aí falei, olha, esse é o microfone, né? Aquele que a tia Maria mostrou lá na aula. A gente usa um fone para ficar melhor o som, aquele negócio todo. Agora todo mundo vai falar um pouco. Aí coloquei eles sentadinhos lá naquela cadeira, a mesa de som do lado. O microfone não estava funcionando porque estava no intervalo, né? Mas no mundo imaginário, as crianças, elas conseguem tudo. Aí a gente começou a conversar, né? Aí eles se sentiram assim, né? Nossa, como é legal. É isso, né? Que eu ia te perguntar, a reação deles. Né? Que interessante. Aí eu falei, olha, o que você quer me dizer? Como é que foi seu dia?
vamos conversar agora. Teve uns que ficaram tímidos, que não falaram mesmo, né? Que acontece isso, Sempre né? tem. Normal. Eu né? era um. Entendeu? Às vezes também eu fico meio tímida, às vezes também. Sim. E aí a gente percebe como é importante que a criança ela não só veja também, né? Uhum. Mas que quando você traz uma tecnologia ou um método de ensino, ela aprenda na prática, né? E como que a gente vai fazer isso? Com os recursos que a gente tem, com os recursos que eventualmente eu consegui porque teve um evento e as crianças tiveram esse contato, né? Sim. Mas se as crianças não tiveram, você pode pegar um telefone de brincadeira e entrar também nesse mundo imaginário da criança. E aí, o que eles acharam depois disso tudo? Aí depois disso tudo, né, a gente teve uma conversa na sala de aula, né? Aí eu pedi para, falar assim, quem não se sentir à vontade para falar, pode desenhar, pode cantar, pode né, mostrar o que vocês entenderam da melhor forma que vocês quiserem, né? Aí a gente tem várias respostas positivas, eu coloco até lá na minha dissertação, né, alguns desenhos que eles fizeram dessa experiência, né, como que a gente conseguiu transformar o que eles pensaram em um trechinho da literatura de cordel e apresentar para eles. Então, foi um estudo bem bacana. Aí, esse estudo fez parte da sua dissertação de mestrado. Exatamente, fez parte da minha dissertação de mestrado quando a gente utiliza, né, a sequência didática. Né? Sim. Que é o que vai dar sentido para aquele estudo que a gente está propondo, né? E Maria, para o professor aplicar, porque aí já vai estar em contato direto já com uma tecnologia digital. Sim. Que querendo ou não faz parte. O podcast, ele está incluído dentro de uma tecnologia digital. Você poderia nos falar também um pouquinho da importância das formações continuadas para os professores também? Porque, assim, isso é uma novidade. Isso é uma certeza. Novidade. Sim. Conta um pouquinho para a gente. Conversando com alguns professores, né, eu percebi que muitos ainda têm uma resistência de como utilizar as tecnologias. Isso é fato, né, em todas as escolas, justamente porque não temos instrumentos, às vezes a estrutura física, tecnológica também não dá esse aparato para o professor trabalhar. Uhum. Então, tem professores que eles vão se sentir mais confortável continuar com o ensino tradicional, né? Sim. Sem trazer novas metodologias para dentro da sala de aula, né? Aí, a partir do momento que a gente conversa com esse professor e mostra para ele que é possível, que tem ferramentas gratuitas na internet, nas redes sociais, que a gente pode utilizar de outras formas e que o professor, ele tem esse conhecimento, ele já começa a ter um outro olhar sobre as tecnologias, né? Quando eu chego e falo, não, mas a gente pode fazer o podcast com o meu celular, a gente pode conversar com algumas crianças, né? Ver quais são as crianças que se sentem à vontade para falar, né? Sim. Sobre determinado assunto, e a gente, a partir daí, procurar uma ferramenta digital que seja, né, que não seja paga, e trazer para dentro da sala de aula, e depois como que a gente vai mostrar, né, esse conhecimento, né, através das redes sociais que a gente mais utiliza, né, que é o WhatsApp, a rede social da escola, como o Instagram, mostrar de alguma forma para a criança ela se sentir ali que ela é a protagonista, né, e não somente o professor. O professor ele vai estar ali apoiando, ele vai estar ali mediando, né? Mas nesse primeiro momento a criança, o conhecimento que a criança ela está adquirindo. Dando ênfase ao protagonismo dela. Exatamente, né? Quando eu trago o podcast, a literatura de cordel, a educação infantil, eu foquei nesse sentido, o protagonismo da criança, a valorização do que a criança ela já sabe e outros conhecimentos que ela pode aprender, né? Quando eu trago a literatura de cordel, porque a criança ela ainda não tinha esse contato. Sim. Né? Porque você não aprende só literaturas quando você traz uma nova tecnologia, né? Você pode usar na ciência, você pode usar na matemática, você pode usar na história, né? É isso que eu ia falar com você agora, que não está limitado
Gente, Sim. atenção, aqui. Não está limitada apenas ali à língua portuguesa, à literatura, mas pode se usar em outras áreas também, não é mesmo? Com certeza. Quando você traz o conhecimento da matemática, né, e mostra determinado assunto, que é um dos assuntos que as crianças têm mais dificuldade, né, e aí ela pode ouvir quantas vezes ela tem necessidade. Então, você está mostrando para ela como o podcast ele é importante. Quando você traz também a história, que às vezes você tem aquela dificuldade, o que aconteceu, né? Esse movimento tão grande, né? Que algumas crianças Sim. passaram da pandemia, como que a gente traz esse olhar, né? Que a gente está trazendo assim de ciência, de saúde, de cuidado, de tudo mais. Então, a tecnologia, ela vem amparada com todas as outras áreas do conhecimento. Sim. Né? E a educação, como nós estamos em uma formação, em um curso, né, voltado para as tecnologias digitais na educação, o nosso foco vai ser o quê? Como que essa tecnologia ela vai ser trabalhada, como que essa tecnologia ela vai ser apresentada e quais os benefícios, quais os desafios que a gente percebeu durante essa aplicação da tecnologia, né? Como eu percebi essa formação, quando você pergunta a formação dos professores, né? Como que eu percebi isso? Que os professores, eles necessitam dessa formação, né? E para você ter essa formação, você precisa ter conhecimento, você precisa ter tempo, você precisa ter um espaço, né, para isso. Os equipamentos, tem tudo aquilo. Tem tudo aquilo. E aí eu entrei no doutorado, né, com a finalidade, assim, de dar continuidade a esse estudo, de trazer como que os professores, eles podem utilizar, né, essas tecnologias, né, trazer um novo olhar também, né. Sim. Até nem somente para os professores, né, mas também para quem é interessado na área, conhecer também, né? Não fica uma coisa limitada só para a educação, né? Em todas as áreas, né? Como publicidade, jornalismo, tudo. Sim. E me diz uma coisa, que ferramentas, que tecnologias digitais que você usou, que você utilizou para produzir, para editar esse podcast, né? Eu pesquisei bastante para poder conseguir uma tecnologia que fosse ao alcance, né, dos professores e para mim também, para não ter um gasto a mais, né. Aí eu pesquisei, eu vi várias, né, mas assim, eu escolhi que me deu mais atenção o Audacity, né, que é uma ferramenta gratuita que você consegue editar os vídeos, aquela programação toda. Aí depois eu coloco lá no meu e-book como que eu coloquei esses áudios lá no SoundCloud, né, que é outra ferramenta que a gente consegue utilizar, tem todo um passo a passo para a gente aprender, né, e a gente só aprende colocando a mão na massa, né, entendeu? Aí, assim, quem tem curiosidade, está lá no meu e-book, todo o passo a passo, como que a gente pode utilizar o Audacity, como a gente pode utilizar o SoundCloud, como que esses áudios podem ser vistos lá, ouvidos, né, na verdade, no Spotify, né. Também fiz alguns videocasts, coloquei no YouTube, né. Não foi ali apenas no Spotify, mas também tem no YouTube. Tem no YouTube também. Tá lá, e-book do Cordel ao Encanto, né. Eu reservo uma parte para mostrar um pouco da literatura de cordel, apresento algumas imagens de como que é a região nordestina, né, trago algumas partes da cultura, porque as crianças também, elas se viram ali, né. Sim. Aí eu procurei trazer um pouco também o visual, né, além do podcast, que você pode também estar lá, você colocar podcast do Cordel ao Encanto lá no SoundCloud, vocês vão encontrar alguns podcasts que eu apresentei. Sim, gente, e o podcast, o e-book,
que a Maria produziu, que também foi fruto da dissertação dela, estão disponíveis, vocês sabem aonde, não é mesmo? Lá na plataforma Proximal, e o link está aparecendo aqui. Que resultados você teve da sua dissertação? Olha, os resultados foram muito positivos, né? Quando eu converso com os professores, e os professores eles me mostram que o podcast não é aquele bicho de 7 cabeças que não pode ser utilizado dentro da sala de aula. Quando você vê que as crianças elas tiveram um maior engajamento, que elas se sentiram participativas naquele processo que foi desenvolvido, né? Então mostra como a pesquisa ela foi valiosa, né? A partir do momento que você percebe o olhar do professor, a escuta da criança, a valorização da criança, então a sua pesquisa fez sentido. E quando também a nossa pesquisa ela traz a vontade de você continuar, né? Sim. E o caminho é esse, né? Que precisa de novas metodologias, que precisa de, vamos dizer, precisa de novos olhares. Sim. Né? E como que a gente vai fazer isso? Pesquisando e se atualizando. Né? E tudo isso para promover a cidadania. A cidadania e a inclusão. A minha dissertação eu trago muito isso, né? A valorização da criança, a inclusão da criança em todos os espaços, a escuta ativa da criança, né? Que a criança, quando ela é ouvida, quando ela é entendida, quando ela é respeitada, ela se sente aquele sujeito capaz mesmo de mudar e se sente protagonista da sua história, né? Aí você quer seguir com essa linha, com esse mesmo, essa didática ainda da pesquisa do podcast, na sua tese de doutorado? Sim, só que agora com a nova perspectiva, né? Utilizando o podcast junto com a literatura de cordel, né? Uhum. E trazer para a formação de professores. Na minha dissertação, eu converso muito com as crianças, eu trago esse olhar da criança. Agora, na minha dissertação do doutorado, além do olhar da criança, eu vou trazer mais a fundo o olhar do professor, a formação desse professor com o uso dessas novas tecnologias e também com a literatura de cordel, né? É tanto que na minha tese do doutorado, eu já estou com algumas propostas em mente, né? E trazer como que é a literatura de cordel. Como que eu posso trabalhar a literatura de cordel desde a educação infantil, né? Desde a primeira infância, como que a criança ela vai entender que existe outras literaturas, né? Como que o professor ele vai trazer essa literatura também para dentro da sala de aula? E aí você também está presente aí num grupo, em um dos grupos maravilhosos que a Unicarioca tem, gente, que é sobre o quê? É sobre cidadania, tem sobre inclusão, tem sobre formação de professores e tem também o de gestão. A Maria está, inclusive, no mesmo grupo que eu, que é o grupo de cidadania, que é coordenado pelo professor Jorge Mansur e a Júlia Pereira, que são, olha, professores maravilhosos. E a aula está bombando. A aula está bombando. É uma aula melhor do que a outra, né? E eu vejo como é importante a participação nos grupos de pesquisas, né? Para a gente conhecer também como que outros colegas estão apresentando a sua pesquisa, como que a minha pesquisa pode contribuir com a sua pesquisa, né? Quem vem do mestrado, quem está no doutorado. Então, essa integração, essa união, ela faz toda a diferença, né? E eu costumo sempre falar assim, no mestrado, né, eu aprendi muito, né, principalmente sobre a importância do afeto, né, que a gente tem que ter quando você está fazendo um processo seletivo, quando você está em um novo lugar. Né, porque quando a gente chega no mestrado, a gente fala assim, caramba, agora eu vou caminhar sozinha? Como é que vai ser isso, né? Não. Como é que é? Aí você chega no mestrado, né? Começa a ter aquela integração com outras pessoas
que tem outros olhares, né? Uhum. Uma pesquisa mais linda do que a outra, Sim, né? sim. E aí você vai pensando assim, como é diferente, né? E como é importante a gente ter professores também que te apoiem, que estejam junto, né, nessa caminhada, né? Sim. E é um diferencial mesmo da Unicarioca, dos professores estarem junto. E todo esse acolhimento a gente tem dos professores, eles têm toda a paciência, dão ali orientando o caminho que a gente deve seguir. Essa direção é que a gente precisa mesmo, né? Sim, e sim. Por isso que eu continuei o meu doutorado na Unicarioca, por conta de sentir e de ter esse acolhimento, né? Porque quando você não tem, você vai querer o quê? Preciso de outro lugar, Preciso né? de outro lugar, não estou me sentindo bem aqui. É isso. Maria, e eu tenho certeza que muitos frutos você vai colher dessa sua linda pesquisa, que já está nascendo, ela já está aí. Vai romper muitas fronteiras para alcançar muitas pessoas. E agora, a Maria vai para um outro bloco. Mas qual é esse bloco aí? Bate-bola, jogo rápido com Maria Oliveira. Um livro. Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Uma referência na educação. Meu amigo Fabrício. Eu gostaria de que a educação fosse mais inclusiva. Maria Abreu, por Maria Abreu. Determinação. E depois dessa surpresa que a Maria teve aqui, ela vai apresentar uma coisa muito especial para a gente. Que é o quê, Maria? Do cordel ao encanto, vozes que incluem e transformam. Sou Maria Oliveira, venho aqui para contar uma história tão bonita que me fez acreditar que o cordel e o podcast têm o dom de ensinar. Na Unicarioca um dia, fui meu sonho semear, pesquisando com coragem para a criança iluminar. E agora neste cordel venho aqui para relatar. Minha família querida, minha base e meu chão, meu esposo e meus meninos me encheram de inspiração. Com amor e com apoio me deram força e razão. Mas não andei sozinha, tive apoio sem igual. Professoras tão brilhantes, com saber fenomenal. E em rimas eu registro seu valor essencial. Rosa Valim me mostrou que escutar é um poder. Com carinho e paciência me ajudou a compreender que a escuta verdadeira faz a escola florescer. Verônica sempre disse que inclusão é essencial. Cada voz tem sua força, todo tom é especial. Na escola ou na pesquisa, acolher natural. Ana Paula me ensinou, não desista de lutar. O caminho é desafiador, mas você vai triunfar. A palavra tem encanto, pode o mundo transformar. E Dalva, com ternura, sempre soube aconselhar, com respeito e com afeto, fez meu sonho prosperar, foi abrigo, foi farol e me fez acreditar. Minha grande descoberta veio então me iluminar, o podcast é Ponte Viva, é um jeito de escutar e para toda criança um caminho a se trilhar. Na sequência planejada, fiz estudo com fervor para tornar cada ensino muito mais acolhedor, para mostrar que a inclusão é feita com muito amor. E para apoiar os mestres, um e-book eu preparei, com afeto e com estudo, cada linha eu organizei, que sirva de guia e luz na missão que abracei. Mas fui além, minha gente, o cordel veio ensinar, com a sua rima tão rica, com seu jeito popular, que cultura e tecnologia juntas podem caminhar. O podcast é a ponte, o cordel é o chão de cor, tecnologia e cultura caminhando com amor, para dizer que na infância toda voz tem seu valor. Agradeço ao canal Você Consciência então, Ana Paula e Tiago, que abriram a divulgação, minha voz foi mais além, encoando a inclusão. Encerrando esta jornada, guarda em mim gratidão, que minha luta ecoe pelo chão da educação, pois ensinar com afeto é a nossa missão. Obrigada. Maravilhosa, gente! Maria! Essa é a emoção. Que obra de arte!
essa é a emoção que a literatura de cordel, ela traz, né, pra gente, né, quando você se sente presente na escrita, na escuta. Eu tô sem palavras, eu confesso, porque todo esse cordel maravilhoso é perceptível que ele foi emanado do coração e do sentimento da Maria. Maria, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez. Acabou assim, a sua disponibilidade, o tempinho que você separou ali na sua agenda, porque isso é um grande privilégio. Ai, obrigada. Né? Então, gente, continue no Você Consciência. Vamos dar força para a educação, para a tecnologia. Obrigado pelo convite também. Foi um dia maravilhoso, de muito aprendizado, de muito conhecimento. A gente que te agradece, Maria. E, gente, eu também gostaria muito de agradecer a você que nos acompanhou aqui até agora. E também gostaria de agradecer a nossa querida produção. Dá uma mão aí, produção! Gente, e olha só, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok, no Spotify, com o mesmo usuário, @vocêconsciência. E você que está aí assistindo a gente pelo YouTube, não deixe de se inscrever, dar aquele joinha, compartilhar e fazer, sabe o que, Maria? Comentar, porque é muito bom ouvir a opinião de vocês. Esse foi o episódio maravilhoso de hoje, porque assim, eu tô aqui me segurando para não terminar, mas tem que terminar, né? E Maria, vamos fazer essa despedida juntos? Vamos. E até a próxima? E até a próxima. Tchau, pessoal!